Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou ler de novo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vá, por favor, para 1 Reis, capítulo 2, verso 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e seja homem. Observa a lei do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, para onde quer que te voltares. Agora, por favor, vá para Eclesiastes 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de toda pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Irmãos, o Brasil tem talentos maravilhosos, né? Nós temos talentos extraordinários em todas as áreas. Grandes cantores, grandes pintores, grandes arquitetos, jogadores de futebol, de vôlei, grandes oradores. Temos pessoas realmente extraordinárias, e certamente entre elas tem um que eu gosto muito, que é o Carlinhos de Jesus, talvez você conheça. Ele é um coreógrafo e um dançarino espetacular. É um homem que hoje tem 72 anos. Mas há alguns meses aconteceu algo estranho. Ele, que tem projeção internacional, que é um grande coreógrafo, que é um nome conhecido, ele arrumou uma bursite bilateral no quadril e uma tendinite nas nádegas. Esquisito, né, o nome? Isso o colocou numa cadeira de rodas. Um cara que viveu desde pequeno dançando, criando coreografias, que tem uma musculatura treinada, forte, e de repente vem essa doença, vem esse mal, e o coloca na cadeira de rodas, sem aviso nenhum. Simples assim. E ele está de cadeira de rodas. Estranho, né? Eu ouvi um médico falando, nefrologista, não sei se você sabe, o nefrologista é aquele que cuida dos rins. Cada rim que nós temos tem cerca de 1 milhão de néfros, que são pequenos filtros. Quando você tem uma infecção renal, você tem a morte de alguns desses néfros. E aí você não tem mais, eles não se recompõem. E esse médico, esse urologista, estava dizendo que 30% das pessoas com doenças crônicas dos rins, ou seja, rins paralisados, fazendo hemodiálise, tem hemodiálise por infecção de urina mal curada. A pessoa, seja homem, seja mulher, tem uma infecção, vai ao médico, toma um remedinho, aquilo começa a melhorar, a pessoa acha que aquilo está bom, e a bactéria está ali comendo os rins da pessoa. Então ele disse, olha, não é uma coisa assim que você toma um remédio e está tudo bem, passou, acabou. Não, não passou e acabou. Se você teve uma infecção renal, uma infecção de urina, você precisa, mesmo depois que você acha que está sarado, curado, você tem que fazer exames regularmente. Para quê? Para que você tenha certeza de que a bactéria não está ali. Ele disse, se você tem uma infecção que volta a cada 6 meses, a cada 3, 4 meses, 8 meses, algo está errado. Você precisa tomar muito cuidado. E eu fiquei pensando o quanto nós precisamos cuidar dos nossos corpos. Eu dizia ainda há pouco para a Kenny aqui na porta da igreja, né? Os nossos corpos são extremamente maravilhosos, de uma complexidade fantástica. O número de neurônios que nós temos nos nossos cérebros ultrapassa o número de estrelas na nossa galáxia, certamente.
Mas ao mesmo tempo, os corpos são muito frágeis. Um osso quebra com facilidade, um tendão rompe-se com facilidade, um órgão que está funcionando perfeitamente, de repente ele para de funcionar, como o do Carlinhos, sem mais, sem menos, você tem uma doença. Ele não caiu da escada, ele não tomou um escorregão, ele não quebrou no pouso de um parapente, ele simplesmente teve uma infecção, a tendinite, uma bursite, pum, cadeira de roda. Você tem uma infecção renalzinha lá, não é nada não, e de repente perde os seus rins, vai fazer hemodiálise o resto da vida, ou vai ficar na fila de um transplante renal. E aí a gente fica pensando o quanto a gente tem que tomar cuidado. Tudo no corpo é muito frágil. Nossos filhos são muito frágeis, a gente tem que tomar muito cuidado com o filho. Homem, né? Minha mãe, minha avó dizia assim, homem não pode tomar vento no peito e nas costas. Tem que proteger. A medicina chinesa diz que você não pode colocar o pé quente num chão frio. Minha avó também já dizia isso. Porque você tem um calor interno que se dissipa. E aí vem a Bíblia e diz, olha, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque a vida eterna vem do seu coração. Não vem dos rins, não vem dos músculos, não vem dos ossos. Tudo isso é importante, você precisa olhar. Precisa cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar da forma como você está vivendo, se faz exercício, se não faz, se você dorme bem, se não dorme, se bebe água o suficiente. Mas de tudo que se tem que guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração. E quando está falando do coração, está falando da nossa consciência. Não da nossa consciência enquanto compreensão da realidade. Não da nossa consciência enquanto estado de vigília, estado vigil. Mas aquele órgão que julga o que é certo e o que é errado. Coração e consciência aqui significa aquilo que me faz andar do jeito certo. Hoje de manhã na escola dominical, e foi muito bom o estudo, eu fico assim impressionado, é muito bom o nosso estudo. E a gente viu Paulo lá no capítulo 24 se defendendo diante do governador Félix, o governador romano, da acusação que os judeus lhe faziam. E ele disse, eu tenho andado neste caminho que chamam de seita. A seita dos nazarenos. O que era chamado de seita dos nazarenos? O cristianismo. E ele diz, isso é um caminho. É um caminho. Então eu estou na fé para caminhar de tal maneira que a minha consciência não seja violada. Eu preciso ter uma noção muito clara do que é certo, do que é errado. E aí nós vimos o Davi, o rei Davi, talvez o maior nome da história de Israel. Grandes nomes estão ali, mas Davi certamente tem um lugar muito especial na história de Israel. E Davi já é um homem que teve experiências tremendas. Davi fez uma coisa incrível, ele enriqueceu, ele teve poder, ele se tornou rei, teve muitos súditos, muitas vitórias, e continuou humilde. E quando ele está morrendo, já bem velho, já não tem forças para ficar em pé, já não consegue sentir o seu corpo, o calor do corpo, ele chama o seu filho, que vai herdar o trono, e ele diz assim, anda na presença do Senhor, cumpra os seus mandamentos, leva em consideração os seus juízos, não deixe os seus estatutos, porque Deus vai te pedir conta, Salomão. Salomão ainda é um adolescente. Ele está dizendo para Salomão, Salomão, você tem muita coisa para fazer. Você tem tarefas administrativas, você vai ser o comandante do exército, você vai ser o grande juiz desse povo, você vai ser a liderança da economia desse povo, mas de tudo que você tem que guardar, de tudo que você tem que dar atenção, obedece a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, de uma hora para outra, pode simplesmente sair da nossa vida. Não é só a saúde, não. Aquela pessoa com quem você achou que ia passar o resto da vida dela, porque às vezes ela morre ou se separa de você, ou você morre e ela fica.
Você acha que ter dinheiro, que ter bens garante alguma coisa? Eu tenho muitos bens, eu tenho casas, eu tenho terrenos, eu tenho apartamentos, eu tenho gado, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho investimento, eu tenho funcionários, eu tenho... Isso sai da vida da gente com uma rapidez, não há nenhuma garantia. Então Davi chama Salomão e diz assim: Salomão, seja homem, não seja Deus. A gente tem mania de achar que quando se diz seja homem, é no contexto de uma briga, porque o brasileiro é muito passional, muito atrasado e tende a resolver as coisas na violência. A gente tem visto o que dá. Ainda um dia desse, o rapaz queria caminho no caminhão de lixo aí, estava na frente lá coletando lixo, ele deu um tiro, matou o rapaz, a gente sabe disso. Sábado de madrugada, policial penal pede um sanduíche, o rapaz não vai levar, ele dá um tiro no pé do rapaz. Agora tem uma foto dele sendo preso. Nós temos essa mania de achar que ser homem é ser bravo. Eu não levo desaforo para casa. Ah, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu rodo a baiana mesmo, eu falo verdades, eu faço e aconteço. Nós não somos nada. Quando Davi chama Salomão e diz assim, ser homem, ele não está dizendo para ele ser brigão. Ele está dizendo assim, entenda que Deus está no céu e que você é só um homem na terra. Que a sua vida está nas mãos de Deus. Que não interessa se você é rei ou se você é o porteiro do palácio. Não interessa se você tem ou se você não tem. Não interessa nada. Tudo que você é ou tudo que você pensa que é, tudo que você tem ou que você pensa que tem, pertence a Deus. Você mora na casa que Deus deixa você morar. Você trabalha no serviço que Deus deixa você trabalhar. Você tem um marido ou uma esposa que Deus te emprestou. Você tem um filho ou uma filha que Deus te emprestou. Não é seu, é dele. E Deus pode a qualquer momento tirar o que Ele quiser. E aí na escola dominical hoje a gente comentava sobre Paulo. Paulo está preso, Paulo não tem ninguém por ele, Paulo está sendo julgado com acusações mentirosas. E aí eu disse, aos olhos dos dias de hoje, Paulo naquele momento seria um sucesso ou um fracasso? Certamente seria um fracasso. Como é que um pregador, um homem de Deus, um homem que orava pelas pessoas, elas eram curadas, que expulsava demônios e os demônios saíam, como é que esse homem que pregava e convertia multidões, esse homem que escreve o Novo Testamento, como é que ele está sozinho, não tem nenhum advogado, não tem ninguém por ele, já vinha de 2 anos de cadeia, ia ficar mais um tempo, e vai acabar morto. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que não temos nenhuma garantia nessa vida, a nossa garantia é o Senhor. Sabe quem é que nunca te abandona? Olha aqui para mim em nome de Jesus, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu pai nem sua mãe. Sabe quem é que está com você o tempo todo e nunca vai te abandonar? O Senhor Jesus. Sabe quem é que pode te curar mesmo quando o remédio não faz efeito, quando o médico não sabe mais o que fazer? É o Senhor Jesus. Então Davi chama o seu filho e diz assim, meu filho, seja homem, sabe que Deus está no céu e você está na terra. Não pense em nenhum momento que você é melhor do que alguém. Não pense em nenhum momento que você não precisa do favor de Deus. E lembra, você só agrada a Deus quando você obedece os seus mandamentos. Irmão, presta atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Jesus contou uma parábola. Ele disse, um homem sai de manhã e chama um filho, o filho mais velho, e diz assim, meu filho, vai para o campo e trabalha lá hoje porque eu preciso de você. O filho diz, pai, pode deixar, eu vou fazer, pode ficar tranquilo, só vai fazer o que o senhor tem que fazer, está em boas mãos. O pai saiu, ele foi embora, ele não foi fazer o serviço. O filho mais novo está passando por ali, o pai o chama e diz, olha, já conversei com seu irmão, agora eu vou falar com você. Não vou ficar aqui hoje, preciso resolver alguns negócios fora, e eu quero que você vá para o campo e você fique lá o dia inteiro, trabalhando. Ele disse, pai, eu não vou não, tem coisa para fazer, eu marquei de sair, eu não vou não. Mas o pai deu as costas e foi embora, a consciência dele, de dever, de respeito com o pai, disse para ele, não está certo o que você disse.
Vai trabalhar. E ele foi trabalhar. E aí Jesus disse, qual dos dois agradou o pai? Agradou o pai? Aquele que disse que ia fazer e não fez? Ou aquele que disse que não ia fazer e fez? Irmãos, é a obediência à lei do Senhor que agrada a Deus. Não adianta você falar, eu sou crente. Não adianta você falar, eu sou pastor. Não adianta você cantar. Não adianta você ser dizimista se você não obedece a Deus. Se você não conhece os seus estatutos, se você não conhece os seus mandamentos, se você não sabe os seus juízos, porque os juízos de Deus são aquelas coisas que Deus já julgou. Eu sei o que eu tenho que fazer porque tem uma situação parecida. Aí vem Salomão, que vive a vida dele, Davi morre, ele assume o trono ainda um garoto, vive a vida dele inteira, e aí ele fala para nós no capítulo número 12, no verso 13 e no verso 14. De tudo sabe que o fim é, guarda os mandamentos, teme a Deus. E sabe que de tudo Deus vai te pedir contas, seja das coisas boas, seja das coisas más. Irmão, presta aqui em nome de Jesus, atenção em mim. Vocês acham que porque nós aceitamos Jesus, nós não seremos julgados? Então você não está lendo isso aqui. Você não está lendo isso aqui. Sabe qual é o grande mal da igreja evangélica? É aquilo que devia ser uma bênção, a graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. É isso que está escrito. E aí as pessoas pegam isso aqui e dizem assim, agora eu posso viver com manifestações horríveis de temperamento, posso tratar os outros mal, eu posso não pagar contas, eu posso me dar a liberdade de pecar, porque a graça, eu sou salvo pela graça. Quando eu chegar lá eu vou entrar. Irmãos, vocês estão esquecendo que Jesus disse que naquele dia estarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, prostitutas e publicanos, enquanto os filhos do reino ficarão do lado de fora? Por que os filhos do reino ficarão do lado de fora? Porque são o filho mais velho da parábola. Ah, Senhor, nós faremos tudo, nós te amamos, nós queremos andar na tua presença, mas tratam as pessoas com leviandade, tratam a obra de Deus com leviandade, não são fiéis, não têm respeito, não têm temor. E aí vem Salomão e diz assim, de tudo a suma é, o fim é, teme a Deus e anda nos seus mandamentos, obedeça aos seus mandamentos, porque de tudo ele vai pedir conta. Aí você vai lá para o Hebreus, está escrito que nós seremos julgados. Você vai lá para 1ª e 2ª Coríntios, as duas cartas, e Paulo diz, nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós vamos para a carta de Tiago, e Tiago diz, vocês não sabem que nós seremos julgados? Então não basta apenas eu ser salvo pela graça. Ser salvo pela graça é um benefício que me é dado para que eu entenda a vontade de Deus e a obedeça. Aí eu sou como o filho mais novo, aquele que um dia disse, eu não vou andar na tua presença, mas a consciência, o coração, que está sendo guardado pela palavra, agora diz, obedece a Deus. E quando você obedece a Deus, a primeira coisa que acontece é que você não se apega mais às coisas dessa vida. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que eu tenho, mas eu não sei até onde eu tenho essa esposa, até onde ela vai comigo. Eu sou muito grato a Deus pelos 2 filhos e pelo 3º filho, que é o genro que casou com a minha menina, né? Virou meu genro. Então é meu filho. Mas eu não sei até onde nós iremos juntos, não tenho garantia nenhuma. Eu estou muito feliz porque eu estou em pé aqui, eu estou saudável, meu coração bate bem. Dia desse, sexta-feira, eu subi 5 quilômetros de uma serra para poder orar lá em cima. Pedalei 5 quilômetros, estou muito feliz, acho que eu estou muito bem para a minha idade. Mas eu não sei até onde isso vai. Amanhã pode ser que eu não consiga nem ficar em pé. Não há garantias. A primeira coisa que a gente descobre quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus é que a nossa garantia é o Senhor. Só Deus nos basta, se apegue ao Senhor. Não se apegue às coisas que os olhos veem. Não ache que ser rico é ter dinheiro.
Ter dinheiro é apenas acumular problema. Porque quem muito tem, muito problema tem. Quando é que um homem, uma mulher, um jovem pode se dizer eu sou rico? Quando ele anda na presença do Senhor. Quando ele anda na presença do Senhor. Sabe, irmãos, é um negócio interessante, porque dia desse eu saí com um amigo, e a gente ia passar uma parte do dia junto, orar junto, e nós passamos numa lanchonete. Passamos, começamos a conversar, foi bem cedinho, e falávamos sobre a palavra de Deus. A gente, quando se encontra, fala sempre sobre a palavra de Deus. Isso tem 25 anos que a gente tem amizade. Até ele me falou, há 2 semanas atrás, falou: Demir, está fazendo 25 anos que nós somos amigos. Eu falei: então merecemos bodas de prata, porque são 25 anos. E ele falou: são 25 anos sempre falando de Jesus. E a gente estava conversando, e aí foi pagar a conta. Fui pagar a conta, a dona disse: eu não posso cobrar de vocês. Eu falei: por que não? Porque, olha, eu não queria ouvir a conversa de vocês, mas aqui é pequeno, eu estou aqui dentro, estou ouvindo. E como eu fui abençoada, eu não posso cobrar. E aí que eu reparei que quem estava sentado também não estava conversando, porque estavam prestando atenção na nossa conversa, mas a nossa conversa era a palavra de Deus. Irmãos, é impressionante como as pessoas estão precisando da palavra, mas não tem quem diz para elas. Quando elas encontram alguém que fala da palavra, elas dizem: eu quero comer, eu quero beber. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não é dinheiro porque um ladrão leva, porque um mau negócio faz você ir à bancarrota, mas a palavra de Deus em você te consola. Sabe o que Deus diz quando você vai à falência? Quem te sustenta sou eu. Se põe de pé, mulher, se põe de pé, rapaz. Olha para frente, eu sou contigo. Sabe o que acontece quando você é injustiçado, quando você é acusado, quando falam mal, quando te dão uma rasteira na vida? E você tem aquele ímpeto da raiva, e o Senhor vem e diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, eu te basto, eu sou seu advogado, eu sou seu escudo, eu estou contigo, por onde quer que fores, estarei contigo. Sabe o que acontece quando você está doente e em algum momento o médico chega e diz assim: olha, essa é uma bactéria resistente, não temos mais nenhum antibiótico, a medicina não sabe mais o que fazer. E aí vem o Senhor e diz assim: eu sou contigo, eu te levanto do leito. E ainda que digam que tu morrerás, eu te digo, tu viverás. É o Senhor que fala isso conosco. Então a nossa riqueza é o Senhor. Salomão, quando ele escreve isso, ele não escreve porque Davi disse isso para ele. Salomão diz isso porque ele viveu, ele teve experiências com Deus. Irmão, qual é a experiência que você tem tido com Deus? Qual é a experiência que você tem com Deus hoje? O que é que Deus está falando com você? Onde é que você vê que o seu ministério, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, está dando fruto? Você tem falado do Senhor? Você tem ganhado almas? Você tem orado pelos enfermos? Você tem feito alguma coisa que faça diferença? Porque é isso que Deus espera de você. Pastor, eu sou crente, eu venho à igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu oro de vez em quando. Deixa eu te falar uma coisa. Você não ouviu o conselho que Davi e que Salomão deram. De tudo, a suma é: teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Você tem que guardar o seu dinheiro. Você tem que pensar no seu futuro. Você tem que guardar o seu corpo. Mas mais importante do que isso, é a sua consciência para com Deus. Em algum momento, você vai se ver, se tiver a sorte de viver, envelhecido, abandonado. E a única coisa que você vai ter é a sua experiência com o Senhor. Eu tenho uma grata lembrança do pai da Marlene. Eu já falei isso aqui, pastor Moura, né? Pastor Moura era muito bonitinho. Seu pai morreu com quantos anos? 97? 3 anos para fazer 100 anos. Irmãos, eu acompanhei o final da irmã Maria uns 6 meses, né? Sua mãe, e acompanhei também seu pai. E eu chegava lá
Ele não era mais aquele homem forte que ele tinha sido, que descarregava caminhão lá no mercado, de caixas e caixas. Não era mais aquele pastor que abriu. Seu pai abriu quantas igrejas? Seu pai deve ter aberto umas 20 igrejas, não foi? Ele abriu umas 20 igrejas. Pastor Mouro me contou de como é que ele comprou terreno para construir igreja sem dinheiro, na fé. Ele dava a palavra dele, igreja pequena como a nossa, pobre. E sabe como é que eu encontrava? Eu encontrava seu pai sempre arrumadinho, sempre com a roupinha social. Nunca encontrei pastor Moura em casa quando eu ia visitá-lo de pijama. Nunca. Nunca encontrei pastor Moura vendo televisão, vendo um filme. Nunca encontrei pastor Moura reclamando da vida. Chegava lá e ele estava com a bibliazinha dele na mão e ele gostava de conversar. E era Jesus, 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 e era testemunho, e era... Irmãos, ele perdeu tudo aquilo que a velhice toma da gente. Mas Jesus nunca saiu do lado dele. De tudo que você tem que guardar, guarda sua consciência para com o Senhor. Não se engane com essa vida. Não se engane com o que os seus olhos veem. Olhe com os olhos da fé, em nome de Jesus. E aí eu me lembro que uma vez chegou uma conversa para mim. Irmãos, conversa é um negócio que anda, tem perna. Conversa tem perna. E alguém disse assim, mas o pastor Ademir prega as mesmas coisas. Se pregando as mesmas coisas as pessoas não ouvem, imagina se a gente não pregasse. Se pregando as mesmas coisas as pessoas estão enganadas com o Deus desse mundo, guardando tudo aquilo que vai passar, e não estão dando fruto, não estão se lembrando que a árvore que não dá fruto, o Pai corta. Imagine se a gente não falar. Mas se você ouvir e começar a praticar a palavra, Deus vai te usar poderosamente. E no dia que for a sua partida, primeiro Deus vai te falar, porque Deus não leva ninguém sem falar para ela antes. Não farei nada sem antes falar aos meus servos, os profetas. Quando estiver chegando a sua hora, Deus vai te falar. Não para te assustar, mas para te alegrar. E Ele vai dizer para você, entra no gozo do teu Senhor. Faça da sua vida a razão para ouvir isso de Deus. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?